Essa foi talvez uma das piores semanas que nós tivemos nesse ano. E nós precisamos falar sobre o que aconteceu. Desde a violência política até as nossas instituições sendo transformadas em objetos de disputa política. Oi, eu sou a Thay, criadora do canal Politicando, e aqui, como vocês bem sabem, tem análises políticas corajosas. E hoje, infelizmente, nós vamos tratar de assuntos não tão felizes e nem tão inspiradores, mas necessários para que a gente avance no debate político e entenda a gravidade do que está acontecendo no mundo. Todos vocês acompanharam essa semana o que aconteceu com Charlie Kirk. Charlie Kirk era um grande apoiador de Donald Trump, mas mais do que isso, ele era uma pessoa que defendia os seus princípios. E através dos debates, ele tentava levar esses princípios para as pessoas. Ele escutava, ele debatia, defendia as suas ideias e também mostrava a outra face da esquerda que a esquerda tenta apagar. E foi exatamente essa outra face da esquerda que a esquerda tenta esconder que acabou com a sua vida nesta última semana. Charlie foi uma pessoa que eu não concordava com todos os seus argumentos e eu não preciso concordar com todos os argumentos de nenhuma pessoa. Eu acho que essa é a questão ideal de todo o debate político. As pessoas, mesmo quando estão no mesmo espectro político, mesmo quando estão no mesmo lado ideológico, elas não vão concordar com tudo, porque cada pessoa vive no seu próprio mundo ideal, tem os seus próprios princípios, a sua própria realidade, as suas próprias dores e experiências. Então nunca vão concordar com todas as visões, com todos os princípios. E isso nós precisamos retomar. Nós precisamos reaprender a tolerar opiniões divergentes. A pessoa que pensa diferente da gente, ela não deve ser um inimigo a ser eliminado. Pelo contrário, é exatamente essa divergência que constrói a sociedade. A civilização existe exatamente porque tem pessoas diferentes no mundo. E nós precisamos restabelecer isso. Inclusive, Charlie disse em um debate com os estudantes que a sociedade perdia o seu ideal de civilização quando as pessoas paravam de falar. E o que trazia paz para o mundo era que as pessoas pudessem falar. E nós precisamos escutar as pessoas. Nós precisamos que elas expressem os seus ideais. Agora, o que nós não podemos aceitar é o que aconteceu essa semana. É a apologia à violência. É a violência política. Isso não aconteceu só em indivíduos. Isso aconteceu em instituições. A mídia, não só brasileira, mas como nós estamos no Brasil, vamos utilizar a brasileira, tratando o crime que ocorreu com Charlie Kirk como se fosse algo aceitável, como se fosse algo tolerável, porque afinal ele era alguém de extrema direita, porque ele era alguém que apoiava Donald Trump. E a gente não pode aceitar crimes porque a pessoa está no lado oposto da gente quando se trata de campo político. O crime, ele deve ser sempre combatido. Nós estamos falando de uma pessoa que perdeu a vida, uma pessoa que era um pai de família. E olha, piora, porque não foi só a mídia. Nós tivemos, inclusive, um pseudo-jornalista, que eu me nego a citar o nome, afirmando em suas redes sociais que, graças a Deus, que as filhas dele perderam o pai. Vocês têm ideia do absurdo que é isso? Pessoas comemorando a morte de alguém apenas por opinião política. Isso é perder o bom senso. Isso é perder o respeito ao próximo. Isso é perder a humanidade. E isso nós precisamos combater. É exatamente esse vírus autoritário que nós precisamos combater. Nós precisamos entender que a divergência é natural ao ser humano. O que não é natural ao ser humano é a violência política. Nós não podemos aceitar essa violência política. E obviamente que o que aconteceu com Charlie Kirk abriria precedentes para outras coisas. Por exemplo, o deputado federal Nicolas Ferreira sendo ameaçado, que muitas pessoas afirmaram que ele deveria ser o próximo. Que, na verdade, Charlie Kirk era o Nicolas Ferreira dos Estados Unidos. Então, tinha que acontecer a mesma coisa com ele
aqui no Brasil. Vocês têm ideia do que é isso? Nicolas Ferreira não é só um ator político, um agente político, ele também é marido, ele também é um ser humano, ele também é um pai de família, gente. Vocês perderam o bom senso. Nós precisamos retomar a política como ela é naturalmente. Nós não estamos na Idade Média, onde os opositores políticos teriam que se degladiar para ver quem ia assumir o poder. Existe hoje um negócio chamado sistema democrático, e nós devemos levar a política para dentro desse sistema, não para violência. E eu acredito que todas essas pessoas que fizeram essas comemorações infames, elas precisam retomar um pouquinho o senso de humanidade e refletir sobre as suas ações. É preciso voltar um pouquinho e entender: e se fosse comigo? E se fosse alguém da minha família? E se fosse alguém próximo a mim? E se fosse alguém que, sei lá, eu admirasse? Nós precisamos retomar o debate político para a arena política. Não é porque a outra pessoa está no espectro político oposto ao meu que ela tem que ser eliminada. E diante disso eu quero trazer um outro assunto que eu também acho de grande importância. Não só no Brasil, mas em todo o mundo, existe um movimento muito grande de desumanização da direita. A direita, hoje em dia, ela não é mais vista como um espectro político. As ideologias que estão na direita, como conservadorismo, liberalismo, libertarianismo, não são vistas mais como ideologias. Elas são vistas como algo que deve ser combatido e eliminado. E isso puxa também para as pessoas. As pessoas que estão na direita viraram grandes inimigos que precisam ser tirados do campo político. E quando eu digo tirados, eu não estou falando só de derrotados no argumento, no campo das ideias, nas eleições. Não. Tem que ser tirados. Seja através de um processo judicial totalmente politizado, e essa pessoa vai perder os seus direitos políticos e vai ser presa, seja pelo assassinato, que foi o que aconteceu com Charlie Kirk e Miguel Uribe na Colômbia. E essa desumanização da direita é algo muito grave, porque a partir do momento que você torna pessoas, seres humanos que estão no espectro político oposto ao seu, como um objeto, você perde todo o sentido. Porque essas pessoas, que elas agora não são mais pessoas, elas são um objeto, elas são totalmente descartáveis para você. E a qualquer momento, por qualquer motivo, por qualquer justificativa, você vai eliminar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Cria-se precedentes dentro da sociedade afirmando que essa pessoa tem algo muito errado. Por exemplo, ela é fascista, nazista, negacionista, qualquer outra coisa. E por conta disso, começa-se a criar uma narrativa de que ela faz mal para a sociedade. E se ela faz mal para a sociedade, automaticamente ela tem que ser eliminada. Independente de como vai ser a forma que ela vai ser eliminada, ela precisa ser eliminada. Então nós temos diversos casos na atualidade, como eu citei agora. E mais do que isso, quando essas pessoas elas são eliminadas, tu cria, além da eliminação delas, o que já é algo muito grave, um movimento da própria sociedade silenciando essa sociedade. Porque a sociedade vai ter medo. A sociedade vai ter medo de, sei lá, ir em um evento com um grande nome da direita que vai palestrar, porque, sei lá, pode ter alguém querendo cometer algum ato contra aquela pessoa e a população pode se colocar em risco. Ou pode ir numa manifestação e o Poder Judiciário pode entender que essa manifestação é uma tentativa de golpe e de colocar na prisão. Então, esse movimento de desumanização da direita não prejudica apenas as lideranças que estão lá na frente, mas prejudica toda a população que faz parte desse espectro político, porque ela para de agir como uma população buscando uma transformação política, agindo como cidadão, fazendo parte da cidadania. Ela para de fazer isso por medo, por repressão. É uma repressão invisível, que você não vê ela acontecendo diretamente. Mas as pessoas que estão naquele espectro sentem, porque elas vão deixar de ir. Eu já falei diversas vezes para vocês lá na outra rede que é exatamente por isso que muitas manifestações envolvendo a direita começaram a ser esvaziadas, porque as pessoas tiveram medo de que aquela manifestação fosse vista como mais um ato de tentativa de golpe de Estado, ou qualquer outra justificativa, ou qualquer outra desculpa que fosse se inventar para que aquelas pessoas fossem vistas como algo ruim para a sociedade e elas fossem também eliminadas. Talvez no atual momento isso não aconteça,
porque o maior inimigo já foi eliminado. Na situação do Brasil, é claro. Mas vocês entendem a gravidade disso? E isso é parte de todo um sistema que começa lá na educação básica, parte para a universidade, da universidade parte para a cultura. E essas ramificações vão crescendo, 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 vai para a mídia, vai para os jornalistas, vai para a novela, vai para o cinema. E a direita, no fim, se torna algo a ser combatido e eliminado. E esse eliminado cada vez mais está se tornando violento. E a violência política está se tornando cada vez um problema maior na política contemporânea. E se isso não for transformado, se essa ideia de desumanização da direita, que foi construída principalmente com o fortalecimento pela mídia, pela universidade e por boa parte das celebridades, artistas e influenciadores, a tendência é que a violência política contra lideranças e nomes da direita tende a aumentar cada vez mais. Então nós precisamos começar um movimento para transformar esse comportamento, para conscientizar as pessoas, porque não é assim que se trata política. A política se trata no campo das ideias, das opiniões e não na violência. E para finalizar, eu quero fazer alguns comentários referente ao julgamento do Bolsonaro. Por que eu quero falar sobre o julgamento do Bolsonaro? Eu acompanhei praticamente todo o julgamento do Bolsonaro. Eu não consegui assistir o voto inteiro do Fux, porque foi um voto muito longo, né? Durou 11 horas. Mas eu assisti todo o julgamento do Bolsonaro. E é claro que nenhum voto me surpreendeu. Nem o do Fux, nem o da Carmen Lúcia, nem o do Moraes, nem do Dino, nem do Zanin, nem de ninguém. Não me surpreendeu também o resultado, porque como eu disse pra vocês lá no último vídeo, já era de se esperar exatamente esse resultado. Ninguém esperava algo diferente. Bem pelo contrário, todo mundo já esperava esse resultado. Surpreendeu, talvez, o detalhe do voto do Fux, porque ele passou por cada erro do processo e mostrou que cada erro do processo estava amparado em uma decisão do STF e dos próprios ministros do STF que estavam ali julgando, inclusive, fora o Dias Toffoli. Mas o que eu quero falar sobre o julgamento do Bolsonaro vai além disso. Porque é o seguinte, o julgamento do Bolsonaro, todos nós sabemos que foi um julgamento político. Todos nós sabemos que não foi um julgamento jurídico. E por que eu digo isso? E talvez eu precise entrar nesse detalhe para que vocês compreendam. O Zanin, que era um dos juízes e estava presidindo a primeira turma, ele foi advogado pessoal do Lula, o atual presidente e o maior inimigo político do Bolsonaro. Ou seja, já neste momento, o Zanin não poderia ser considerado uma pessoa imparcial para conseguir guiar esse julgamento. Então aí a gente já teria uma primeira pessoa imparcial. A segunda pessoa é o Flávio Dino. O Flávio Dino era ex-ministro da Justiça do governo Lula. Mais do que isso, poucos meses atrás ele estava xingando o Bolsonaro em um podcast. E além disso, ele também era responsável por algumas filmagens, algumas coisas relacionadas ao 8 de janeiro. Ou seja, ele também não tinha imparcialidade para julgar o Bolsonaro e os outros réus. Fora isso, nós temos a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, em questão de pronunciamento contra o Bolsonaro, talvez ela seja mais neutra. Entretanto, ela já afirmou que todos eles eram tiranos, inclusive nós brasileiros. Então eu não sei até que ponto ela seria imparcial, mas talvez ela poderia ser a mais imparcial, mesmo tendo sido indicada pelo Lula. Aí nós temos o Alexandre de Moraes, que dentro do processo ele se considera vítima. E ele está julgando um processo do qual ele é vítima. E aí eu quero trazer para vocês uma questão. Se médicos não podem operar, tratar familiares pela questão da proximidade, como um juiz pode julgar um processo que ele é vítima? Reflitam sobre isso. Então a gente precisa entender que esse processo, para além de todos os erros que o Fux comentou, e eu acho que eu não preciso voltar aqui, porque o Fux foi muito claro em apontar todos os erros do processo, mas nós precisamos entender o quanto esses relacionamentos políticos que antecederam
não só o processo, mas o próprio mandato do Bolsonaro influenciam no resultado do processo. E tudo isso influencia na política. E por que eu digo isso para vocês? Porque isso também vai influenciar no arranjo para 2026. E eu espero que isso não aconteça, eu realmente espero estar errada. Mas eu acredito que vai existir alguma forma de retirar os nomes mais fortes do pleito eleitoral. E hoje os nomes mais fortes do pleito eleitoral é Tarcísio, que atualmente é governador de São Paulo, Romeu Zema, que atualmente é governador de Minas Gerais, Ratinho Júnior, que atualmente é governador do Paraná. Caiado, no momento, está inelegível. Eu não sei o porquê que ele está fazendo campanha antes de reverter essa inelegibilidade. Mas esses são os nomes mais fortes. E eu acredito que vai existir algum movimento para pelo menos tentar apagar esses nomes. E isso tudo é resultado de um processo que deveria ser jurídico e foi político. E vai impactar em diversas outras áreas. Não só na justiça brasileira, não só no processo político, mas também economia, cultura, equilíbrio social e no ponto anterior, na violência política. Hoje é um vídeo que eu não gostaria de estar gravando, inclusive eu percebi agora que a minha luz acabou a bateria enquanto eu estava gravando, e eu espero não precisar gravar um vídeo desses de novo, nunca mais, porque essa semana, do fundo do meu coração, foi uma semana muito, muito, muito difícil. Eu ainda não consegui me recuperar do que aconteceu. Eu realmente fiquei muito, muito, muito abalada com o que aconteceu com o Charlie. Eu acho que foi um dos atos mais cruéis que eu já vi, que eu já presenciei dentro do cenário político. E eu espero nunca mais presenciar um ato desses. Eu acho que o que aconteceu com o Charlie, o que aconteceu com o Miguel Uribe na Colômbia, foi algo assim que não faz parte da política. Eu, enquanto cientista política, eu sou apaixonada pelo debate político, sou apaixonada pelas ideias da política, adoro ver os contrapontos, mas eu jamais imaginei ver toda essa violência que eu tô vendo hoje. E eu realmente espero que isso não aconteça mais, e eu espero não precisar gravar outro vídeo sobre isso. E nós nos vemos semana que vem, e eu espero que um vídeo normal, como nós estamos acostumados.